Glória a Deus. Vamos falar sobre objetivos da vinda de Cristo. Nós pregamos a primeira parte, e essa parte, a primeira parte dessa mensagem, se encontra no meu canal de vídeos no YouTube. O objetivo da vinda de Cristo. E nós falamos na primeira parte que, em primeiro lugar, o objetivo da vinda de Cristo é revelar Deus ao mundo. E nós usamos como base Colossenses 1, do 12 ao 15, Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 3, e 2 Coríntios 4, verso 3 e 4, e João 14, verso 8 a seguir. E falamos também que em segundo lugar, o objetivo da vinda de Cristo, dele ter nascido neste mundo, é salvar o ser humano. Salvar o ser humano significa livrar o ser humano do pecado e das suas consequências. Nós falamos sobre isto na primeira parte desta mensagem. Como eu já disse, se encontra disponível no meu canal de vídeo no YouTube. Glória a Deus. E como base que Jesus veio salvar o ser humano, nós lemos João 3, 14 a 21 e João capítulo 8, verso 1 a 12. Agora, na segunda parte dessa mensagem, eu quero falar como Jesus faz isto. Isto o quê? O que eu acabei de citar. Como é que Jesus livra, salva, ou seja, revelar Deus ao mundo, e como é que ele salva, que ele liberta o ser humano do pecado e das suas consequências. Dois dos objetivos da vinda de Cristo é isto: revelar Deus ao mundo. E segundo, salvar o ser humano, libertar do pecado e das suas consequências. E como é que ele faz isto? Ele fez ou faz isto? Em primeiro lugar, na letra A, ele aceitando todo o sofrimento preciso e morrendo na cruz pela humanidade. Os dois pontos que eu citei, dois objetivos da vinda de Cristo, Jesus cumpre esses objetivos, em primeiro lugar, aceitando todo o sofrimento preciso e morrendo na cruz pela humanidade. Quando Jesus fez isto, ele estava cumprindo os seus objetivos na terra, de ter vindo a este mundo e nascido na forma humana. Glória a Deus. E nós temos como base Filipenses capítulo 2, que você pode abrir comigo aí rapidamente. Filipenses capítulo 2, preste bem atenção na leitura, que diz assim, capítulo 2 de Filipenses, e verso 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, aqui diz que Jesus, ele sendo Deus, ele viveu aqui no mundo, não se exaltando, mas se humilhando como servo, e foi obediente até a morte de cruz. Por causa disto, Deus exaltou o homem chamado Jesus, para que ele fosse o maior de todos. Amém? Então, a Bíblia está dizendo aí que ele cumpriu o seu objetivo de revelar Deus ao mundo e salvar o ser humano, assumindo a natureza humana e passando por todo o sofrimento preciso para cumprir, E morreu na cruz para cumprir os seus objetivos. E ele aceitou, Glória a Deus, morrer no lugar da humanidade. E no capítulo 53 de Isaías, está registrado o sofrimento do Messias. Se você ler o capítulo 53 de Isaías, você vai ver todo o sofrimento do Messias predito ali pelo profeta Isaías. Então, como é que Jesus, ele cumpriu os seus objetivos aqui na terra, sofrendo, pagando o preço, morrendo na cruz, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Amém? Então, Jesus cumpre os seus objetivos desta forma, e esses textos provam isto. Na letra B, como é que Jesus cumpriu o seu objetivo de revelar Deus ao mundo e salvar o ser humano? Na letra B, ele cumpriu pregando e ensinando, curando, expulsando demônios e capacitando os seus servos para continuar a fazer as suas obras. Preste atenção. Primeiro, para cumprir os seus objetivos, Jesus, ele aceitou sofrer e morrer na cruz pela humanidade. E segundo, para cumprir os seus objetivos, os objetivos do seu nascimento, ele pregou e ensinou. Ele curou os enfermos, expulsou os demônios, Pregou, ensinou, curou os enfermos, expulsou os demônios, e ele capacitou e capacita até hoje os seus servos para continuar a fazer as suas obras. Quem entendeu, diga amém. Então, quando Jesus pregou e ensinou e curou pessoalmente, ele estava cumprindo o seu objetivo,
o objetivo da sua vinda a este mundo. E quando ele capacitou os apóstolos para fazer a obra, ele estava também cumprindo o seu objetivo, que dois deles é revelar Deus ao mundo e salvar o ser humano. Porque quando os apóstolos pregavam e ensinavam, eles estavam revelando Deus ao mundo, não só através das palavras, mas também através do seu comportamento. Amém? Então Jesus capacitou os apóstolos, não só para falar a palavra de Deus, mas também para viver a palavra de Deus. E quando os apóstolos falaram a palavra de Deus e viveram a palavra de Deus, eles estavam revelando Deus ao mundo, assim como Jesus revelou Deus ao mundo, e estava também salvando as pessoas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Ou seja, entregando elas ao Salvador, através de fazer a obra de Deus. E hoje Jesus continua capacitando os seus servos para fazer a obra de Deus. Quando Jesus capacita uma pessoa, como ele me capacitou para pregar e ensinar, quando Jesus capacita os seus servos, ele está cumprindo até hoje um dos seus objetivos de ter vindo a este mundo. Glória a Deus. E isso nós vamos ler agora em Atos, capítulo 1. Eu vou explicar aqui Atos, capítulo 1, do verso 1 a 8. Lá diz o seguinte, que Jesus, quando ele ressuscitou, o Lucas, que escreveu o livro que leva seu nome, escreveu também o livro de Atos, dos apóstolos. E Lucas registra que Jesus ficou cerca de 40 dias aqui na terra, instruindo os seus discípulos, instruindo os seus apóstolos, acerca das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus esteve por espaço de 40 dias na terra, depois da sua ressurreição. E, uma certa vez, no monte, quando Jesus ele subiu aos céus, antes, ali no monte, os discípulos fizeram algumas interrogações. E Jesus falou para eles que o que eles precisavam é receber a virtude do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo para levar a obra de Deus adiante. Amém? O que eles precisavam é serem capacitados para dar continuidade à obra que Jesus realizou. E isto aconteceu em Atos capítulo 2, houve derramamento do Espírito Santo, e ali eles foram capacitados para cumprir o ID de Cristo. E em Atos capítulo 9, do verso 15 e 16, nós vamos ler, se você for rápido para encontrar, abra aí Atos 9, 15 e 16, que diz assim: E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui, quando Jesus falou para Ananias ir encontrar Saulo, Ananias fez algumas objeções
dizendo que aquele homem era um perseguidor. E aí, Jesus falou para ele: vai, Ananias, ao encontro de Saulo, porque Saulo é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis. Amém? E dos filhos de Israel. E aí, vemos aqui que não só os apóstolos, preste atenção, não só os apóstolos que Jesus escolheu pessoalmente, foi capacitado para fazer a obra, mas Saulo, que era um perseguidor da igreja, Jesus capacitou ele para dar continuidade à obra que ele mesmo fez pessoalmente. Amém? Então, fazendo isso, Jesus estava cumprindo os seus objetivos de ter vindo a este mundo. Glória a Deus. E também nós vamos ler Atos 19, verso 11, que diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Lá ele chamava Saulo, aqui já chama Paulo. E através de Paulo, Deus fez maravilhas extraordinárias. Quer dizer, Deus capacitou Paulo para ele dar continuidade às obras milagrosas que Jesus fez aqui na terra, e pregar e ensinar a palavra. Então Jesus continua cumprindo os objetivos da sua vinda, capacitando os seus servos para fazer as obras que ele fez. É por isso que em João capítulo 14, verso 12, melhor dizendo, Jesus disse que aqueles que acreditam em Jesus farão as mesmas obras que Jesus fez. A verdade é que Jesus, ou seja, Deus estava em Jesus, homem, realizando as suas obras. E agora, Deus quer estar em nós, através do Espírito Santo, através do Espírito Santo, glória a Deus. Deus quer estar em nós, através do Espírito Santo, para realizar as mesmas obras que Deus realizou através de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Jesus falou assim, olha, o Pai que está em mim é que faz as obras. Isso está em João, do capítulo 6, ali em diante, você vai encontrar Jesus falando isso. O Pai que está em mim é que faz as obras, porque Jesus estava falando como homem. Então, assim como Deus estava em Jesus, fazendo as obras, Jesus quer estar em nós, através do Espírito Santo, para fazer as mesmas obras que Jesus fez, que o Espírito Santo fez através de Jesus. Em Lucas 4, verso 18, Jesus falou assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar o cego, para dar liberdade, etc. Então, Jesus como homem foi capacitado pelo Espírito Santo para fazer tudo o que fez. E agora Jesus está no céu e nós estamos na terra, e Jesus quer nos capacitar com o mesmo Espírito para fazer as mesmas obras que Deus fez através de Jesus. Amém? Você crê que Jesus quer te capacitar para você fazer as obras que Ele fez? Jesus quer isso, porque quando Ele faz isso, Ele está cumprindo
os objetivos da sua vida. Quando Jesus faz isso, capacita os seus servos, ele está cumprindo os objetivos do seu nascimento, da sua vinda aqui neste mundo. Glória a Deus. E quando a pessoa não abre espaço para Deus capacitá-la para fazer a obra, ela está impedindo o progresso da obra de Deus. Quando a pessoa não abre espaço para Deus capacitar ela, para ela fazer a obra, ela está impedindo Jesus cumprir os seus objetivos no mundo. Amém? Porque Jesus, ele capacita a pessoa de acordo com a sua submissão às suas orientações. Se a pessoa, Deus chamou ela para pregar e ensinar, ela tem que se dedicar à leitura, aos estudos, à oração, ao jejum. Ela tem que se dedicar para que o Espírito Santo encontre espaço na vida dela e capacitá-la para fazer a obra. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, na letra C, Jesus, para cumprir os objetivos da sua vinda, e quando eu digo vinda, eu estou falando de Deus ter assumido a natureza humana e vivido aqui na terra. Então, os objetivos disso é revelar Deus ao mundo, como eu já disse. A primeira parte dessa mensagem já está no YouTube, né? E, em segundo lugar, é salvar o ser humano, libertar o homem do pecado das suas consequências. E Jesus faz isso, morrendo na cruz, sofrendo, pregando, ensinando, curando, expulsando demônios, capacitando os seus servos para continuar a fazer o mesmo. E na letra C, para cumprir os seus objetivos, ele virá ressuscitar seus servos e transformar os cristãos vivos e os arrebatará para o céu. Presta atenção que eu vou repetir. Para cumprir cabalmente os objetivos do seu nascimento como homem, Jesus agora revestido de glória, ele virá arrebatar os seus servos, ressuscitar os seus servos, aqueles que morreram servindo a Deus. Jesus virá arrebatar eles e transformar os cristãos que estiverem vivos no momento do arrebatamento. Glória a Deus. Né? E vai levar todos nós para o céu. Glória a Deus. Jesus falou em João 14, glória a Deus, que ele virá para buscar sua igreja, para que onde ele estiver, nós estejamos também. Então, aonde Jesus está, é o céu. Alguém perguntou para o outro: olha, Deus está em todo lugar? Jesus está em todo lugar porque ele é onipresente? Aí o outro diz: está sim, Jesus está em todo lugar. Aí o incrédulo falou assim: então ele está no inferno, né? E aí o outro respondeu: sim. E se ele chegar no inferno, o inferno vira o céu. Amém?
Então, se a vida da pessoa está no inferno, é porque Jesus ainda não entrou na vida dessa pessoa. Porque quando Jesus entra no inferno, o inferno se transforma em céu. Porque não é um lugar que é o céu em si mesmo. O céu sem a presença de Deus não é céu. Aonde Jesus chega, se transforma em céu. E se nós vamos estar aonde Jesus está, então nós estaremos no céu. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, para cumprir cabalmente os seus objetivos de ter vindo a esse mundo, Jesus vai vir ressuscitar aqueles que morreram fiéis a Deus e vai transformar os cristãos que estiverem vivos. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 a seguir, diz que isto vai ser num piscar de olhos. Existe Bíblia que fala que é num abrir e fechar de olhos, mas não é, porque eu posso abrir meu olho e ficar aberto um bom tempo. Mas o original diz que é no piscar. E por que usa essa linguagem? Porque vai ser muito rápido. Por isso que usa essa linguagem, piscar de olhos. No piscar de olhos, Jesus vai arrebatar, vai transformar, vai ressuscitar os cristãos fiéis e vai transformar os cristãos que estiverem vivos. E nesse exato momento, todos vão subir ao encontro do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ao fazer isto, a salvação dos que o aceitaram como Salvador, como Senhor e Salvador, estará completa. Quando Jesus vir arrebatar a igreja, presta atenção, quando Jesus vir arrebatar a igreja, a salvação dos que aceitaram o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estará completa. Por que a salvação vai estar completa quando Ele vir arrebatar a igreja? Porque enquanto o ser humano está vivo nessa terra, está sujeito a perder, a se desviar, a sair fora dos planos de Deus. Enquanto o ser humano está na terra, está sujeito a sair fora dos propósitos de Deus, porque Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa, a escolha da pessoa. E se a pessoa sair fora dos propósitos de Deus, obviamente ela perde a sua salvação. Por isso que a Bíblia diz que quem perseverar até o fim será salvo. Quando a pessoa dorme no Senhor, a sua salvação está segura. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse: bem-aventurados são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, feliz é a pessoa que dorme no Senhor. Ela está fiel a Deus e aí ela morre. Não provocar a sua própria morte, mas chega a hora de Deus levar ela e ela dorme no Senhor. Porque quem suicida, ela está matando a si mesmo, e o assassino, se não arrepender, não tem perdão, não tem salvação. Então, a pessoa que dorme no Senhor, lá em Apocalipse disse que bem-aventurada é essa pessoa, porque ela está segura. Ela está segura. A salvação dela está segura, porque ela está guardada para o dia do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Agora, por que a salvação ela será completa no arrebatamento da igreja? É porque, veja bem, na primeira parte dessa mensagem, eu disse que Jesus,
um dos objetivos da sua vinda é salvar o ser humano. E salvar o ser humano significa livrar o ser humano do pecado e das suas consequências. E sabemos que a morte física é consequência do pecado ter entrado no mundo. Quem está entendendo, diga amém. Então, se a morte física é consequência do pecado ter invadido a humanidade, a salvação só estará completa quando a morte for destruída na vida da pessoa. Quando Jesus ressuscitar a pessoa, Jesus estará libertando a pessoa do seu último inimigo, que está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, 51 a seguir. 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre isso. Então, o que acontece? A ressurreição do corpo da pessoa é o toque final de Deus quanto à salvação da pessoa, amém? Enquanto a pessoa não for ressuscitada dos mortos e ser arrebatada, a sua salvação ainda não está completa. Porém, quem dormiu no Senhor, a salvação está garantida. Porém, não está completa, porque ela vai ser completa quando o cristão for ressuscitado num corpo de glória, para nunca mais morrer. Amém? Aí a pessoa vai desfrutar de todos os benefícios da salvação. Por isso que vai estar completa no momento do arrebatamento. Porque quando a pessoa for ressuscitada, ela vai desfrutar de todos os benefícios da salvação, que foi possibilitada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. E isso, glória a Deus, está registrado em Atos 1, verso 11. Lá está escrito que quando os discípulos ficaram admirados de ver Jesus subir, 2 anjos chegaram diante deles e fizeram uma interrogação, dizendo: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de voltar, assim como para o céu ouvistes ir. Então ali, os discípulos receberam dos 2 anjos a mensagem da volta de Cristo, né? E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 13 a 18, Paulo fala acerca do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus, e eu quero ler esse texto, preste bem atenção. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 4, verso 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim
estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nesta época aqui, os irmãos estavam sendo executados por causa da sua fé em Cristo. E Paulo escreveu essa carta para consolar esses irmãos, para que eles não fossem como os incrédulos que não têm esperança, né? Porque nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou. E também, aqueles que dormiram no Senhor, o Senhor vai trazer ele de volta. Amém? O Senhor vai trazer ele de volta, assim como ressuscitou Jesus. E Paulo está ensinando isso pela palavra do Senhor, que as pessoas que estão vivas não vão preceder aos que dormem. O que significa isso? Preceder é ir adiante. Os cristãos vivos não vão ser arrebatados primeiro. Aqui no final, conferindo com o contexto, nós concluímos que será o seguinte: os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. Depois nós, verso 17, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que estavam mortos. Então ninguém vai adiante. Vão ressuscitar primeiro, e nós seremos transformados, e vamos subir ao encontro do Senhor nos ares, né? E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí, por que Paulo usou o pronome pessoal na primeira pessoa do plural? Ele falou nós, né? Nós o que ficarmos vivos. Por que ele usou esse pronome? Porque ele esperava, ele acreditava que Jesus poderia vir e encontrar ele com vida. E assim somos nós. Jesus pode levar ainda 100 anos para vir, mas pode vir hoje. Então nós temos que dizer como Paulo, temos que ter a esperança de Jesus vir hoje, né? Porque quando a pessoa tem a esperança de que qualquer momento Jesus vai voltar, ela procura viver uma vida santa. Sabe por que a igreja, quando eu digo igreja, estou falando dos cristãos do mundo inteiro? Sabe por que o pecado penetrou na igreja? Porque saiu da cabeça de muitos crentes as verdades do arrebatamento da igreja. E na cabeça de muitos crentes, nunca entrou as verdades do arrebatamento da igreja. Porque quando a pessoa ela vive na expectativa de Jesus arrebatar a igreja, isso mexe com a sua estrutura, na família, no trabalho, na sociedade. Isso abala a estrutura do cristão, porque ele sabe que em Hebreus 12:14 está escrito para seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém vai ver o Senhor Jesus Cristo quando ele arrebatar a igreja. Amém? É por isso que nós temos que voltar a pregar o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Precisamos voltar a pregar acerca da grande tribulação, o que vai acontecer nos próximos 7 anos após o arrebatamento da igreja, porque a mensagem do arrebatamento da igreja faz a igreja voltar ao primeiro amor. Amém? Faz a igreja voltar ao primeiro amor. Glória a Deus. Então, Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21,
Já estou terminando a mensagem, mas eu estou lendo esses textos para confirmar que Jesus vai vir, ressuscitar os mortos salvos e transformar os cristãos no exato momento e arrebatar eles. Nós seremos arrebatados ao céu, para estar para sempre com o Senhor, e fazendo isso, Jesus terá cumprido todos os seus objetivos, ou os seus objetivos como homem, como ter nascido aqui nesse mundo, vindo a este mundo. E eu estou lendo textos que provam isto. O verso 20 e 21 de Filipenses 3, o apóstolo Paulo disse o seguinte: olha, no verso 18, Paulo cita, ele fala de obreiros, de crentes, que só pensam nas coisas do mundo. Eles não estavam nem preocupados com Jesus, não. Está preocupado com as coisas do mundo. Busca Deus só pelas coisas do mundo, né? E no verso 19, Paulo diz que o fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o ventre, a barriga. Porque eles só pensam nas coisas terrenas, está vendo aí? Existem pastores, igrejas, que buscam Cristo só pelas coisas do mundo. Só para ter um carro bom, uma casa boa, uma vida melhor. Está cheio de igrejas aí que só pregam isso. Então, Paulo está falando aqui em Filipenses capítulo 3, verso 18 a seguir, que o fim deles é a perdição. O Deus deles, Deus com D minúsculo, é a carne. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas do mundo, né? Aí o verso 20, o apóstolo Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo era um pregador que esperava Jesus voltar. Por isso você pode ver em Atos capítulo 20, a preocupação dele com a igreja. Ele até alertou lá a partir do verso 17, acerca de falsos obreiros que iriam surgir no meio da igreja para enganar o povo e roubar o dinheiro deles. Paulo era um homem preocupado com a santidade da igreja, porque ele não era um pregador que só queria fama, vender DVD e CD. Paulo era um pregador que esperava a volta de Jesus Cristo, e por isso ele pregava e ensinava a palavra. Doa quem doer, aceite quem queria aceitar. Ele sempre estava ensinando a palavra de Deus, porque ele sabia que a palavra de Deus é a única água que pode lavar a alma. Amém? E você conhece o pregador que crê e espera a volta de Jesus? É pelas suas mensagens, né? O pregador que crê e espera a volta de Jesus, ele sempre está falando coisas que levam o povo à santidade. O pregador que não fala coisas que levam o povo à santidade, é porque não acredita e nem espera Jesus voltar. Se você vê um pregador que só prega prosperidade financeira, que só prega cura divina, e não ensina contra o pecado, esse pregador, ele não crê na volta de Jesus, não espera Jesus voltar, e o objetivo dele é só ganhar dinheiro pregando a palavra. É fácil você conhecer o pregador que só quer ganhar dinheiro pregando a palavra. Ele não toca no pecado do povo. Ele não toca no pecado do povo, porque tem medo do povo ir embora e não voltar mais. Mas o pregador que tem compromisso com a volta de Jesus, ainda que 99% vai embora, ele prega, ele fala, ele ensina a palavra de Deus, porque ele sabe que se ele não pregar, ele não ensinar, ninguém vai ser arrebatado. Vai ficar tudo aí.
Por isso ele prega, ele ensina, porque esta é a única maneira de preparar alguém para ir para o céu. Paulo diz aqui no capítulo 4 de Timóteo, e verso 11 a seguir, até o 16, que se Timóteo perseverasse em ler, exortar e ensinar, ele iria permanecer salvo e ia salvar os ouvintes. Amém? Né? Paulo falou lá, capítulo 4, verso 11 a 16. Paulo falou para Timóteo: olha, Timóteo, persevera em ler, persevera em ensinar. Tem pregador que não quer ler, que só quer decorar a mensagem dos outros, não quer ler. Paulo falou: persevera em ler, exortar e ensinar. Porque você fazendo isso, você vai continuar salvo e vai salvar os ouvintes. Está vendo aí que a salvação ela está em o pregador comer a Bíblia e falar ela? Se o pregador ele não come a Bíblia e ele não fala ela, ninguém vai ser preparado para o arrebatamento da igreja. Ninguém. Porque quando a pessoa prega e ensina, Deus fala com a igreja, Deus fala com a pessoa e mostra para ela onde ela precisa mudar. Aí a pessoa que não quer mudar de vida, ela vai embora e não volta mais. Amém? A pessoa que não quer mudar de vida e se preparar para ir para o céu, quando o pregador fala a palavra, ela vai embora e não volta mais. Mas é melhor a pessoa ir embora e não voltar mais, e o pregador ficar com a mão limpa, do que ficar todo mundo na igreja, e Jesus voltar e ficar todo mundo, ficar o pastor, ficar o pregador, ficar as ovelhas, ficar todo mundo. Amém? Aí, como disse Jeremias, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. O verso 21, Paulo diz, verso 20, ele disse que a nossa cidade está nos céus e de lá nós esperamos o Salvador. Quem espera o Salvador, diga amém. Salvador Jesus Cristo, que transformará, aqui eu estou terminando a mensagem, presta atenção. Ele vai vir lá do céu, o verso 21, olha, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aqui significa que quando Jesus voltar, ele vai transformar o nosso corpo, e os cristãos que estiverem mortos vão ressuscitar, e aqui diz que o nosso corpo vai ser igual ao corpo de Jesus. Você já pensou? Você ter o corpo igual ao corpo de Jesus? Eu acabei de ler aqui, ó, Filipenses capítulo 3, e verso 20 e 21. E também em 1 João capítulo 3, verso 2 a seguir, fala que nós vamos ver Jesus como Ele é. Você já pensou você ter o corpo igual ao corpo de Jesus e ver Jesus do jeito que Ele é? Isso é promessa para a igreja. Por isso que o diabo quer colocar o pecado na nossa vida. Porque o diabo sabe que se o pecado estiver na nossa vida, nós não vamos ter o nosso corpo igual ao corpo de Jesus e nem vamos ver Jesus como Ele é. Mas se nós vivermos lutando para fazer a vontade de Deus, nós iremos ter os nossos corpos igual ao corpo de Jesus e vamos ver Jesus do jeito que Ele é. Amém? Agora, para finalizar, eu não vou ler, eu vou só citar o que está escrito, ou seja, eu vou fazer referência. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 58, Paulo fala também acerca da ressurreição do corpo, e ele fala que o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando Jesus arrebatar a igreja e ressuscitar os mortos, ele estará, ou seja, terá consumado o ato da salvação. Amém? Depois você pode ler 1 Coríntios 15,
51 a 58, fala acerca da ressurreição, que nós, a igreja do Senhor, quer os cristãos vivos, quer aqueles que já dormiram no Senhor, todos serão transformados, ressuscitados em um mesmo instante e subirá ao encontro do Senhor dos ares. E assim estará para sempre com o Senhor. Amém? Então eu terminei aqui a segunda parte da mensagem, objetivo da vinda de Cristo. O objetivo de Deus ter assumido a natureza humana e vindo a este mundo. Eu terminei aqui agora a segunda parte, e tanto a primeira quanto a segunda parte você encontrará no meu canal de vídeo no YouTube. Você pode ouvir essa mensagem novamente pela internet. Amém? Que Deus abençoe a todos e que nós possamos a cada dia estarmos preparados para que Deus cumpra a sua vontade e seus projetos em nós. Amém?